Então a gente tem aqui uma questão de lógica, ele traz um problema numérico, e a gente tem que aí resolver esse problema, vamos ler junto, vamos interpretar junto e resolver. Ele vem falar assim, ó, o tempo de meia-vida de um elemento radioativo, ele é o tempo que precisa para ter o decaimento radioativo desse material. Aí ele vem e fala assim, ó, você tem uma quantidade indefinida desse material, que tem dois elementos radioativos, o X e o Y. E os tempos de meia-vida desses elementos radioativos são 2 e 3 anos, respectivamente. Vamos anotar aqui, então, temos o X, temos o Y. O tempo de meia-vida do X é de 2 anos. Vou colocar 2Y aqui. E do Y, o tempo de meia-vida é de 3 anos. Também, nenhum processo físico, estou lendo ali o enunciado, então, nenhum processo físico pode produzir elementos X ou Y. Isso ele só falou para não vir ninguém questionar outras possibilidades no gabarito, beleza. Se hoje a razão da quantidade massa-massa de x e y é 8:1, como que vai ser daqui 6 anos? Então, o que acontece? Hoje, então agora, a gente tem que sempre organizar o raciocínio aqui nesses exercícios. Então, agora, nesse momento, o que a gente tem? Agora a gente tem uma taxa x por y igual a 8 dividido por 1. É 8:1 a proporção, tá? Ele pergunta, ó, daqui 6 anos, como que vai ser, tá? Bom, então, primeira pergunta que eu te faço. Essa questão é uma questão de física cobrando radioatividade? Não, tá? Primeiro ponto é esse, não está sendo cobrado radioatividade aqui. O que talvez estivesse sendo cobrado nesse exercício poderia ser aí talvez um mínimo múltiplo comum, mas não vai precisar recorrer a nenhuma ferramenta matemática diferente, tá? A gente só vai fazer análise das coisas. Porque que acontece? Quando passar 2 anos, a quantidade de x cai pela metade. Se passar mais 2 anos, aquela quantidade que caiu pela metade, cai pela metade dela mesma. E vai sempre caindo pela metade. Esse é o conceito de tempo de meia-vida. E o y é a mesma coisa, porém é a cada 3 anos. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma tabela. E nessa tabela a gente vai representar as quantidades dessas coisas. Ok? Tem vários jeitos de eu resolver esse exercício. E eu vou resolver de um deles. Quer dizer que é o mais fácil, que é o mais difícil? Não. Mas é uma estratégia aqui que a gente pode seguir pensando e se organizando para resolver ele. Então eu vou desenhar uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar aqui, ó, quantidade de x. E essa aqui eu vou colocar quantidade de y. E aí eu vou colocar os tempos. Ó, os tempos de meia-vida está sendo ou de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. Ele pediu para ver ao longo de 6 anos o que acontece. Bom, então eu vou fazer, sabe o que? Para não ter que ficar pensando, eu vou fazer aqui em cada coluna um ano diferente passando. Então aqui, ó, aqui é o ano 0, quando a gente está nesse momento. Aqui é o ano 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí eu vou representar aqui a quantidade desses caras com o passar do tempo, tá? Eu sei que no presente momento eu tenho 8 vezes o x a mais que o y. Então eu vou sempre representar assim, ó, a quantidade de x hoje vai ser 8 e a quantidade de y hoje vai ser 1. Vou representar assim, vou colocar um número. Posso colocar? Posso. Posso sim, tá? E o que acontece? O x a cada 2 anos cai pela metade, ó. Então, o x passou 2 anos. Aquele x que era 8, hoje vai ser quanto? Vai ser 8 sobre 2, que é 4. Passou mais 2 anos. O x, que era 4 2 anos atrás, vai virar 4 sobre 2, que é 2.
Passou mais 2 anos. O x que 2 anos atrás era 2, vai virar aí 2 sobre 2, vai ter 1 de x. E agora a gente faz essa análise para o y. Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o vermelho para a gente representar o y. O y é de 3 em 3 anos que cai pela metade. Então, hoje, temos 1 de y. Daqui 3 anos, tempo de meia-vida, vai ter a metade de 1, que é 1 sobre 2. E depois, mais 3 anos, mais um tempo de meia-vida do y, vai cair pela metade e vai ser o quê? 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 quarto, tá? Bom, então é isso aí. No final do tempo, qual vai ser a razão de x para y? Bom, a razão de x para y, ou seja, a proporção x, y, vai ser igual a quê? Vai ser a divisão dessas coisas ali, né? Vai ser o 1 aqui e vai ser o 1 quarto aqui. Essa divisão de frações. Se você fizer essa divisão de frações, você vai ver que vai dar 4, tá? Então, com essa divisão de fração aqui, você vai ver que a proporção x para y vai dar 4, tá? 4 vai ser 4 para 1, gabarito aqui, letra C de casa.